Rússia diz estar pronta para o pior contra os Estados Unidos. Ao longo da década de 1980, a União Soviética travou uma guerra cada vez mais frustrante no Afeganistão. Ao mesmo tempo, a economia soviética enfrentou os custos continuamente crescentes da corrida armamentista. A dissensão em casa cresceu enquanto a economia estagnada vacilava sob o fardo combinado. As tentativas de reformas internas deixaram a União Soviética relutante em rejeitar os desafios ao seu controle na Europa Oriental. Durante 1989 e 1990, o Muro de Berlim caiu, as fronteiras foram abertas e as eleições livres derrubaram os regimes comunistas em toda a Europa Oriental. No final de 1991, a própria União Soviética se dissolveu em suas repúblicas componentes. Com uma velocidade impressionante, a cortina de ferro foi levantada e a Guerra Fria chegou ao fim. Desde então, a Rússia se manteve à frente das atividades bélicas por toda a região euroasiática e luta ao lado de sírios pró-Bashar na Síria, bem como fomenta a defesa de nações socialistas com dispositivos modernos e recursos econômicos. A Rússia possui atualmente 5 distritos militares em seu território, responsáveis respectivamente pelas áreas que pertencem, facilitando a mobilização e o controle de seus militares. Conforme o artigo da revista eletrônica Defesa TV, ao enviar uma frota de submarinos para desafiar um exercício militar ocidental, o governo russo afirmou no último dia 19 de março que está pronto para o pior, ao ser questionado sobre o risco de uma nova Guerra Fria com os Estados Unidos. É claro que esperamos o melhor, mas estamos sempre prontos para o pior, no que diz respeito à Rússia. O presidente Vladimir Putin disse claramente que quer continuar os laços com os americanos, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. No dia 17 de março, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, elevou o tom contra seu homônimo russo de forma inaudita, mesmo durante a Guerra Fria, embate geopolítico global entre Washington e Moscou na esteira da divisão à força pela União Soviética da Europa entre blocos capitalista e comunista após a Segunda Guerra Mundial. Questionado se Putin era um assassino em entrevista na TV, no contexto do envenenamento do opositor Alexei Navalny, Biden disse que sim, e ainda prometeu revidar por supostas interferências cibernéticas no pleito americano de 2020. Navalny sobreviveu à tentativa de assassinato, que o Kremlin nega, mas foi preso logo ao votar a Rússia. Teve uma sentença de prisão reativada por violação de condicional e ficará mais de 2 anos numa colônia penal. É claro que não podemos descartar os comentários de Biden, ressaltou Peskov. Na quinta, o democrata reafirmou sua posição. Economicamente, a Rússia tem pouca musculatura e durante o embate que acabou com o fim do Império Comunista em 1991, os dois países se enfrentavam mundo afora, em geral por procuração. Não por acaso, a Guerra Fria 2.0 é vivida hoje por Washington e a China, que não é uma potência militar ainda comparável aos Estados Unidos, mas apresenta um desafio econômico sustentável e crescente assertividade global. O que não elimina o Kremlin do tabuleiro, mas não menos porque Putin tem um arsenal nuclear muito maior ao de Biden à mão, em pleno rejuvenescimento. O mais recente relatório do Ministério da Defesa aponta que mais de 80% dos mísseis e ogivas russos são modernos ou modernizados, e Moscou tem uma capacidade de projeção limitada de poder à sua periferia, que é respeitável. Um sinal disso foi dado na sexta-feira passada, em meio à troca de farpas entre o Kremlin e a Casa Branca. A frota do Mar Negro, centrada em Sebastopol, na Crimeia, despachou seus 6 submarinos de ataque ao mesmo tempo, algo inédito. O motivo? Um mega exercício militar da OTAN, liderado pela Romênia, naquelas águas. São 18 navios, 10 aviões e 2.400 militares de 5 países. O Mar Negro tornou-se uma frente de tensão exacerbada pela tomada da região étnica russa ucraniana da Crimeia por Putin, em 2014, como resposta à derrubada do governo pró-Moscou em Kiev. Além disso, sua margem sul é dominada pela Turquia, membro da OTAN, que tem rivalizado com a Rússia em conflitos regionais recentemente da Síria e Líbia, ao apoio ao Azerbaijão contra a Armênia no ano passado.
A atividade militar dos dois lados cresceu e não passa semana sem interceptação de aviões de reconhecimento ou exercícios provocadores. O envio de todos os submarinos não acontece nem com a Rússia nem com outros países, é sem precedentes, disse a agência Interfax o comandante da Força Submarina em Sebastopol, capitão Anatoly Varoknik. O fato de navios de superfície ficarem na base indica que os russos irão acompanhar os passos da frota da OTAN, que tem paradas previstas na Geórgia e na Turquia. O exercício ocidental é de interdição diária. Obviamente, intercorrências não estão nos planos de nenhum dos lados, mas o fato de as forças rivais estarem na água sempre dá margem a acidentes. No ano passado, um destroyer russo quase abaurou outro, um americano, para impedir seu trânsito em águas que Moscou considera suas no Pacífico. Desde o tempo do Império dos Romanov e durante o reinado soviético, o Mar Negro é visto por Moscou como parte de sua esfera estratégica. O Mar Negro garante à Rússia acesso ao Mediterrâneo por meio dos estreitos turcos de Bósforo e Dardanelos, sendo vital para exportações de hidrocarbonetos e para a coordenação das atividades militares de Moscou na Síria. O canal Área Militar está crescendo e para que os senhores possam absorver o melhor conhecimento dos setores de defesa, segurança e geopolítica, estaremos preparando uma live com videoaula semanalmente em uma plataforma exclusiva para assinantes do Apoia-se, por apenas R$10, onde estarão interagindo com o canal. Não perca esta oportunidade, participe de nossas lives semanais com conteúdo científico. Entre no site Apoia-se pelo link na descrição. Anuncie aqui seu canal, empresa e negócio e tenha ganhos incríveis com nossas visualizações e engajamento. Temos vários pacotes de anúncio. Entre em contato no Instagram ou e-mail.